E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E recentemente eu tinha falado sobre o Ordem Paranormal. Eu trouxe esse vídeo onde eu falo: o sistema de Ordem Paranormal é horrível. E vários de vocês comentaram nesse vídeo aqui explicando as opiniões de vocês sobre o sistema. E bom, eu queria muito poder falar sobre o que vocês tinham dito aqui, né? Olhar e dar ideias e a gente pensar ali se é uma questão de que o Ordem Paranormal realmente tem um sistema ruim, ou se o Ordem Paranormal tem um sistema que não cumpre o que ele promete, ou que a gente tinha uma falsa ilusão de como que seria o Ordem Paranormal. E também considerar as pessoas que gostaram do sistema e pensar se a gente não tá cuspindo em algo que não deveria de vez em quando, tá bom? Só que enquanto eu tava pensando em como eu poderia estruturar e fazer esse vídeo, que no final das contas vai ser eu lendo aqui alguns dos comentários que eu achei mais importante, o Pedro Coimbra, que é nada mais ou menos do que o Mestre Pedroca, e foi um dos autores do RPG Ordem Paranormal, né, um dos escritores do sistema, ele falou o seguinte, né, ele começou a revelar uma coisa e ele também conversou ali com a galera nos comentários, e aí eu queria trazer pra vocês. É o seguinte, ele falou e aproveitando que muita gente não gosta de Twitter, muita gente não utiliza, vamos lá, ele falou o seguinte: uma das coisas que eu queria ter feito no sistema de ordem paranormal RPG era ter mantido o bônus máximo de mais 15 e a CD mais alta é igual a 35. E o máximo de dados jogados fosse 7. Achei muito interessante quando eu vi isso, por causa que, tipo, eu não sei se as perícias mudariam. Quando a gente descer aqui embaixo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque ele vai falar mais ou menos aqui. Mas a primeira coisa que se passa na nossa mente é o seguinte: cara, mas e os rituais? Então, meio que tipo assim, a gente não ia precisar mais usar ritual pra ganhar bônus de ataque, por exemplo. Por causa que o CD já é o máximo. Então, se eu tenho 15 a mais num teste, né? Por causa das minhas perícias, eu sou veterano. Então, significa que tipo, eu não preciso de outra soma. E eu não posso, né? Porque o máximo de bônus vai ser 15. Mas eu também posso derrubar um pouco das criaturas. Por exemplo, se eu reduzir a CD da criatura pra. Hoje em dia, acho que só dá pra reduzir em 2, mas antigamente dava pra reduzir em 5. Então a gente reduzir em 5, vai pra 30, vai ser muito fácil acertar os seres. 7 dados é muito. Qual a probabilidade em 7 dados a gente tirar um 20? É bastante alta ali pros padrões de um RPG. Então meio que tipo, inicialmente eu olhei isso porque meio que tipo assim, pô, estranho, né? Mas, tipo, vamos lá. Ele fala o seguinte: dessa forma, a chance de um acerto de. Ah, ele falou sobre possibilidade aqui. De acerto de CD 35 com mais 15 seria. Proximimo? Acho que era aproximadamente. Próximo. Próximo de 30%. Aqui era o que ele queria escrever, na verdade. Essa era a MTM que eu queria, eu não sei o que é MTM, mas eu queria muito isso daqui, tá bom, gente? Só que ele foi voto vencido, possivelmente. Ou a editora, ou o Selbit, ou o dela, ou a galera que fez o sistema foi conversando e não decidiram fazer dessa forma. Mas eu acharia mais realista. Isso não nego. Tipo, você não ter um bônus exageradamente alto, as criaturas terem um CD bem menor comparado ao que é hoje em dia, que é 50 e coisas do tipo. Então, seria algo interessante de se ver. E, cara, assim, eu não vejo que o Mestre Pedroca tá falando é algo ruim, necessariamente falando. O Pedroca tá dando a opinião dele sobre algo, buscando algo do passado, mas ele não tá dizendo, gente, o que a gente fez é horrível. Por causa que, às vezes, e até teve uma pessoa ou outra que comentou aqui, falando o seguinte, que gosta do sistema. Então, aqui, ó. Eu sinceramente não entendo todo esse ódio. Eu queria que o sistema. Eu sei que o sistema tem suas falhas, mas eu pessoalmente gosto e ouvir essas coisas me deixa meio triste. Eu entendo também, e eu entendo as pessoas falarem sobre isso, e as pessoas não gostarem, mas ainda é um sistema que vende muito, então é um sistema que muita gente ama. Então, às vezes a gente tá sendo o cara chato, sabe? Às vezes eu penso que a gente tá sendo a pessoa que tá falando, esse negócio tá ruim, esse negócio tá ruim, esse negócio tá horrível, e todo mundo na sala tá tipo, o que, mano? E aí você fala, o sistema que a gente tá jogando, o Ordem. E a galera fala,
Ninguém tá reclamando, cara, só você. Beleza que não é só eu, né? O sistema, muitas pessoas reclamam, mas eu diria que é o público que já jogou muito RPG na vida, que é o público que reclama. O público que reclama é aquele que já jogou muito. E às vezes Ordem Paranormal realmente era um RPG de entrada pra muita gente. Então, pra essa galera, o sistema tá funcionando perfeito. E é só a gente que tá aqui reclamando. Mas vamos pra algo que o Mestre Pedroca também falou nos comentários. Primeiro um cara perguntou aqui sobre um sistema de RPG moderno do Pedroca, e ele falou New Lightning's Gospel. Não sei o que significa, o que é algo interno deles, mas é o seguinte: uma pessoa falou também. Eu acho essa ideia muito boa. Acho que faz bastante sentido dentro do universo. Dentro do universo, entre aspas, faz sentido com o que a gente lembra, que é, por exemplo, Ordem Paranormal, a primeira temporada, e Ordem Paranormal é a segunda temporada, que é o Segredo na Floresta, tá? Que são RPGs mais pé no chão, mas não faz sentido com Desconjuração e Calamidade, que já era uma pegada totalmente diferente. É quase como um filme de ação. Cada filme de ação, a ação precisa ser triplicada para o público poder gostar, tá bom? Na minha cabeça, os únicos capazes de quebrar esse limite de bônus de mais 15 seriam as criaturas paranormais mais fortes. Isso, essa era a ideia, Pedro Coimbra respondeu. Mas considerando que a CD seria 35 e um mais 15 não precisaria tipo de um 20 para passar, ou um mais 15 considerando as perícias, ok? A ideia era essa mesmo, o que fosse impossível só com 20 mesmo. E aí o 20 natural não seria sucesso imediato. Isso eu achei interessante. O problema que eu tenho no sistema do Alien Paranormal é esse 20 crítico ser resposta para problemas. Eu não gosto. Eu não gosto mesmo. Ah, mas isso torna possível qualquer pessoa passar em um teste, porque basta ter sorte. Eu prefiro que o jogo tente ser equilibrado do que fazer esse movimento. Do 20 crítico, você passa automaticamente num teste. Eu não gosto dessa ideia do Ordem, e em algumas campanhas a gente até esquece às vezes de fazer isso. Então, eu não gosto real dessa ideia. E aí, isso daqui eu achei interessante. O 20 natural não passa mais a ser um sucesso imediato, ok? E o 20 se torna a única forma de passar em certos testes com CD 35, por exemplo, ok? Achei interessante. E até tem uma opinião de um colega que fala o seguinte: foda demais. Eu uso sem sucesso garantido, porque acho muito mais interessante e legal. Parece que torna o que é sinistro em ass- que torna o que é sinistro em assustador. Infelizmente, nas redes sociais a gente nunca escreve bem, mas parece que torna o que é sinistro em assustador, sem essa chance mínima de possibilidade, se você não for um profissional para trabalhar contra essas coisas. E isso eu gosto. O que eu faço é que se um personagem tirar um 20, a CD cai em 5. E isso pode ou não fazer ele passar. Também gostei muito desta ideia. E como o Spot falou aqui, ainda tá isso como um resquício no livro. Se vocês virem aqui, ó, eles têm uma tabela mais ou menos explicando os dificuldades de um TT, né, de um DT. E eles colocam aqui, ó, 35. Quase impossível. Caraca, então meio que tipo assim, realmente eles estavam deixando isso no livro e aí depois eles foram modificando, depois eles foram mexendo e aí isso daqui ficou uma tabela explicando como que é a dificuldade. É o que ele fala, se 35 é o quase impossível, então o que seria o 66 do diabo? Realmente, realmente, ok? Então, bom, em resumo, é isso. As pessoas ainda conseguiram aqui dar outras ideias, mas não foram respondidas pelo Pedroca. Peraí, que eu vi um comentário interessante. O Léo falou o seguinte, cara, acho que baseado nos feedbacks da comunidade, seria ótimo refazer o seu Warden do zero. É meio que um consenso que quem joga esse sistema acaba não curtindo ele em si. Se afasta de Tormenta, se afastar desse Tormenta seria ótimo. A parte final, eu concordo. Eu gostaria que o sistema não fosse muito parecido com o Tormenta, mas um consenso. A gente tá com uma mente muito enviesada. A gente tá muito focado na galera que fala mal do que na galera que fala bem. E, tipo assim, eu sou uma das pessoas que falam mal, né? Então, meio que, tipo assim, eu estou me colocando no balaio das pessoas que
criam uma bolha de Ordem Paranormal ter um sistema ruim do que a bolha que gosta do sistema de Ordem, que é uma galera que não jogava RPG que joga Ordem. E se ele for a maioria do público, eles ganham, ok? Se ele é a maioria do público, se a maioria do público é essa galera que nunca jogou RPG de mesa, começou pelo Ordem e acha muito bom, olha a quantidade de homebrew que Ordem tem. Homebrew não só para melhorar o sistema, não. Eu tô falando de homebrew que expande o sistema, que pega as coisas como classes e criam novas. Tem muita coisa fazendo isso aqui. Os insurgentes, por exemplo, começaram aqui o catarse dele há pouco tempo. E eles já estão conseguindo ter um público ali indo atrás. Ele já tem 10 pessoas assinantes, por exemplo. Então, eles estão trazendo aí várias coisas para você poder aproveitar no mundo do RPG do Ordem Paranormal. Meio que não gostariam de ver isso aqui, por exemplo. Então, muita gente no meu vídeo também comentou isso. Ah, o melhor seria fazer do zero. Concordo, seria o melhor. Mas será que realmente é um consenso? Será que a maioria das pessoas querem o RPG do zero? Será que quem joga fala que o sistema é ruim? Eu diria o seguinte: o Ordem não é um sistema ruim. A minha opinião tá mais para o Ordem não é o sistema da primeira e da segunda temporada. Ele não é o sistema do Segredo da Ilha. E o Ordem Paranormal, ele é o sistema de desconjuração e de calamidade. Ele é feito para aquele tipo de campanha. Uma coisa mais épica, com poderes, pessoas que se deram o seu corpo para o outro lado e se tornaram mais fortes. É mais um RPG sobre poderes sobrenaturais do que um RPG sobre investigação e terror paranormal. Ok? Então, eu acho que seria um pouco do tipo. Então, às vezes eu fico olhando e penso, cara, eu acho que a gente tá sendo injusto. A gente tá sendo injusto. Lancem o sistema de ordem paranormal 2.0, nós imploramos. Cara, e assim, uma das coisas que eu mais parei assim, pensei e falei, cara, e se eles fizessem outra coisa? Recentemente, saiu, por exemplo, o Cthulhu Achtung, que é nada mais nada menos do que o Cthulhu é um sistema muito velho, muito antigo, datado. Tem muita coisa e pessoas que não gostam do sistema, que já estão, que acham que não funciona mais. Só que ele vende muito. Então as pessoas criaram a Tung, que é praticamente para chamar a atenção de novos jogadores. Ele é o Cthulhu, mas com um sistema remasterizado, mais, mais modernizado, por exemplo. E os dois livros vendem ao mesmo tempo, né? Eles não largaram a versão antiga e criaram uma nova. Não, eles vendem a antiga e a nova. E se o Ordem Paranormal tivesse um novo sistema chamado Investigação Paranormal ou qualquer coisa do tipo, onde fosse um sistema muito mais pé no chão, um sistema com um sistema de dados diferente, um sistema que se afasta do Tormenta, um sistema menor, porque ele não precisa ter 300 e pouca, 400 páginas, ele pode ter um sistema linha menor, mais concentrado, 120, 200 páginas, focadas em você fazer uma narrativa mais de terror, focada em você ter investigação, e assim eles continuariam vendendo ambos os livros ao mesmo tempo, sem falar que essa é a versão 2. Ela é uma outra versão, é uma opção para você escolher qual que você gosta mais. E eu acho que essa ideia seria muito boa, ok? Então, eu queria corresponder mais comentários aqui, mas eu acho que no geral foi mais ou menos os mesmos argumentos que eu vi ali também, né? Muita gente falando praticamente a mesma coisa. No máximo, eu vi algumas diferenças, porque muitas das pessoas que comentaram aqui também falaram sobre a questão de que tem outros sistemas que não lançam versão V2 e tal. Gente, foquem, existem muitos sistemas que fazem isso sim, ok? É porque tem muito sistema que ou ele é antigo demais, você já não sabe disso, mas, por exemplo, Lenda de Cinco Anéis, um dos RPGs que eu gosto tanto, já joguei várias vezes, ele tem erratas, erratas que são as erratas falando, o que que mudou da versão antiga pra nova, e tipo assim, eu não tô falando de versão 4 para 5, tô falando da 4.1, 4.2, ok? Então muita gente falou, por exemplo, Tormenta não tem outras versões, eu acho que Tormenta tem sim. Eu acho que Tormenta tem sim, eu posso estar enganado. Mas eu tenho quase toda certeza. Se você pegar o primeiro o Tormenta, não. D&D. Muita gente falou D&D. Eu acho que se você pegar o Tormenta quinta edição, a primeira impressão
E a última impressão você vai achar a diferença. Tenho quase certeza que você vai achar a diferença. Posso estar errado, me responda nos comentários. Mas é isso. E eu vou pelo Luciano e fui.